Aproveitar a Bruna Barbosa aqui, que acompanhou de perto mais uma vez a coletiva da Prefeitura hoje, né? Para tratar do combate ao coronavírus, para sabermos das ações que teremos daqui para frente, para tentar lidar com esse problemaço, com esse problema gigante que temos no nosso colo. E a Aninha já antecipou aqui que as aulas, ou o reforço que estava previsto para o mês de setembro, para os alunos de forma presencial, já foi cancelado. Esse reforço já foi cancelado porque deve ter relação direta com o resultado do inquérito sorológico, tratando especialmente das crianças, não é verdade, ô Bruna? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, a todos que nos acompanham. É exatamente isso. O anúncio ele tinha sido feito na sexta-feira, né, pelo governador de São Paulo, João Dória, pela equipe do estado, da possibilidade, né, de um retorno presencial de reforço, atividade esportiva e qualquer tipo de tutoria em escolas do estado de São Paulo. No entanto, esse resultado do inquérito sorológico feito em crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos aqui em São Paulo deu para a prefeitura essa decisão. Não teremos escolas abertas por aqui na capital a partir de setembro. O que esses dados mostram? Que quase 65% das crianças estavam assintomáticas. O que, por um lado, é ruim, mas também bom. Explico. Se temos muitas crianças assintomáticas com coronavírus agora, já significa que lá na frente elas muito provavelmente estarão imunes. Verdade. Então, num retorno às aulas, quanto mais para frente, mais alívio aí, entre aspas, para a Prefeitura de São Paulo, porque vai ter uma chance de contaminação um pouco menor. Não tinha pensado nisso, Ana. Só que não é só isso, né, Joel? São vários outros dados que vão dar esse número à Prefeitura de São Paulo. O que preocupa nesse exato momento é que, sendo assintomática, bom para a criança lá na frente, porque não sentiu nenhum sintoma e provavelmente vai ficar imune ao vírus, só que ela passa para pessoas sem perceber. E quais pessoas a criança pode passar? 26% dessas crianças assintomáticas cumpriram a quarentena com idosos, pessoas com mais de 60 anos. É muita gente cumprindo a quarentena o quê? Com avô, com avó. Logo no comecinho do coronavírus, quando entrou a pandemia, a prefeitura falava muito disso, né? Atenção, pais, cuidado, não deixe o seu filho cumprir a quarentena com avô, com avó. Em idoso é mais perigoso. Tinha todo aquele tabu em cima dos idosos, algo que ao longo dos meses a gente foi quebrando. Tem muito jovem por aí com coronavírus em estado de saúde grave, mas essa questão de idosos ainda preocupa muito. Então, isso preocupa a prefeitura. Essa criança passar o coronavírus para o avô, para a avó, mas até mesmo para os pais. Eu estou pensando aqui, deixa eu só fazer uma intervenção rápida. 2/3 das crianças estão contaminadas, correto? Correto. Estão com a Covid-19. Então, hoje, elas têm condição de transmitir o coronavírus para outras pessoas. Sim. Só que daqui a 14 dias, ou 15 dias, essas crianças não terão mais a carga viral. Isso. Exato. A minha dúvida, uma criança que já passou pelo coronavírus, que teoricamente está imune, se ela entrar em contato com uma outra criança doente, ela pode levar o vírus para casa, estando imune? Entenderam a pergunta ou não? Sim. Acho que é uma pergunta interessante. Seria necessário uma recontaminação nesse caso, né, Joel? Então. Porque para você passar a doença, você tem que se contaminar para o seu corpo ter uma carga viral suficiente para repassar isso para as outras pessoas. E essa questão aí do tal do passaporte imunológico, quanto tempo dura a imunidade ou a reinfecção, ainda estão sendo estudados. Tem até um laboratório específico no Hospital das Clínicas estudando isso. Agora tem um outro ponto. Independente da criança estar imune ou não, vamos supor que uma criança de 6 ou 7 anos de idade, já imune no colégio, ela entra em contato com um coleguinha infectado. Passa a mão ali, passa no rosto, no cabelo, na mochila, na máscara. Nós sabemos que o coronavírus ele sobrevive por muito tempo fora do corpo humano, correto? Então essa criança ela pode, mesmo estando imune, levar o vírus para casa. Através do cabelo, através da pele, aí da é o máscara. caso de qualquer pessoa. Concorda? Exatamente. Pessoa. Então essa circulação no colégio, ela pode ser complicada por causa disso também. E o que a gente ainda não sabe, se a carga viral dos assintomáticos é tão grande ou, ao menos,
páreo ali, fica pareado com quem tem sintoma. Então, a gente, na verdade, não tem muita certeza se essas crianças não vão ter coronavírus depois, porque elas estão assintomáticas. Há muitos estudos nesse sentido. Por isso que a Vigilância de Saúde tem falado para a Prefeitura, ainda não é a hora de reabrir escola. Então, eles falaram muito isso hoje na coletiva, disseram que esses números representam que a Prefeitura está certa em até agora não ter aberto nenhuma escola. E com a ausência de sintoma, não adianta muito cumprir protocolo sanitário, Joel. É claro, máscara precisa usar, mas o que é o primeiro pré-requisito para você entrar num lugar hoje? Bar, restaurante, tudo vem, a pistolinha, temperatura. Se a criança está assintomática, ela não tem febre. Se ela não tem febre, ela entra na escola. Entra em qualquer lugar. Aí acabou tudo. Vamos ouvir o prefeito Bruno Covas. A cada 3 crianças contaminadas com o vírus, a escola coloca o medidor de temperatura na porta, ela não vai apresentar que está febril, não vai apresentar que está com febre, mas ela está contaminada e às vezes com a mesma carga viral de um adulto. Portanto, algumas medidas de restrição não serão aplicáveis e, nesse momento, a volta às aulas representaria um grande vetor de contaminação, ampliação e disseminação da doença na cidade. Temos 6 mil crianças e adolescentes testados até agora, Joel, entre 4 e 14 anos. Essa foi a primeira fase do inquérito sorológico, serão 4. Então, a Prefeitura ela já trabalha nessa possibilidade de manter o retorno às aulas em outubro, mas vai aguardar esses dados. A gente não sabe o que vem pela frente. Dependendo do que for mostrado nesses resultados, a Prefeitura ainda não descarta um novo adiamento. Por enquanto, outubro está mantido. Como eu disse, 25% dos estudantes permaneceram em quarentena ao lado dos avós. E aí é o que vocês falaram aqui na abertura do Bora Brasil, a criança sendo vetor, levando esse coronavírus para os avós e até mesmo para os pais, que muitos estão trabalhando. Depois, enfim, pegaria a criança na escola com essa contaminação. Tudo isso, quando que a gente vai ter ou não volta às aulas, vai depender desse resultado, dessa nova etapa. A gente ouve agora o prefeito Bruno Covas falando justamente sobre essa dificuldade no distanciamento. Uma coisa é a gente fazer distanciamento social, nós, adultos, no restaurante. Outra é você colocar crianças do ensino infantil com 4, 5 aninhos distantes na hora do recreio. Quem é pai sabe. Não se trata de estar acima ou abaixo de uma porcentagem em relação à quantidade de imunizados. Vários dados apresentados pelo inquérito foram levados em consideração para tomar a decisão da Prefeitura de não autorizar o retorno às aulas agora em setembro. É muito mais complicado manter o distanciamento social dentro da sala de aula, dentro da escola, do que em bares, restaurantes, supermercados, lojas, estabelecimentos já autorizados o retorno. Bom, lembro que essa proibição do retorno presencial, ela vale para a rede municipal, é claro, de ensino, mas também vale para particular, vale para o ensino superior. Então, assim, nada de faculdade, nada de escola particular em São Paulo é proibido. Agora, né, de acordo com esse anúncio do prefeito, o retorno presencial a partir de setembro. É isso. Pelo que eu percebi, até outubro está sob júdice ainda. Exatamente. Agora, se tudo correr bem, em outubro poderemos retornar às aulas. Exato. Vamos supor que a prefeitura avalie que já tem uma quantidade certa de alunos que se infectaram e aí não vão ficar doentes de novo. Conversa com os pais para, cuidado quando tiver em contato com seus filhos, tira todo o uniforme, põe para lavar, tira a máscara, lava a mão, para evitar a situação que você comentou, Joel. Agora, eu não consigo enxergar como que vai se resolver a equação das crianças que estão com idosos. Se vai ser obrigatório que essas crianças fiquem em casa, por exemplo, no retorno, você mora com a avó e com a avó, não volta para aula. Vai ter que ficar em casa, vai ter que acompanhar pela internet. Acompanhar pela internet, porque mesmo que quando haja um retorno, se a gente tiver isso em outubro, não vai ser 100%. Há um planejamento de uma espécie de rodízio de alunos, de até 40% das salas de aula ocupadas. E aí, será que é essa medida que vai ser tomada? Tirar as crianças que podem oferecer mais risco nesse sentido das aulas?
Agora, isso será levado em consideração na hora de analisar. Não tem como resolver. Porque era setembro, né? Dia 8 de setembro, a data prevista. Para as aulas de reforço. De setembro já foi descartado. Não, lá atrás falaram até em retomada das aulas. Se tudo e depois mantiveram a data para o reforço. Exato. Depois foi apenas para o reforço. Agora nem reforço. Então passaram para outubro. E pelo que eu estou percebendo, nem em outubro, viu? Nem em outubro teremos a retomada das aulas. Esse resultado do inquérito sorológico que foi divulgado, dos 2/3 das crianças, ele diz muitas coisas importantes, que certamente estão sendo tratadas pelos cientistas, pelas pessoas responsáveis por cuidar do plano de ataque ou de combate ao coronavírus aqui em São Paulo. Agora, eles foram questionados, estavam nessa coletiva o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, Educação, Bruno Caetano, e o prefeito Bruno Covas. Foram questionados sobre... Beleza, vamos então, digamos que a prefeitura novamente adie e fale, não vai dar certo em outubro. As aulas vão voltar em novembro, com o ano acabando? Não compensa jogar para o ano que vem? Resposta do prefeito Bruno Covas, está nas mãos da vigilância sanitária. A vigilância sanitária diz pra gente, precisamos fechar as escolas. Então a vigilância vai dizer, podemos abrir. Se a vigilância diz, podemos abrir, aí o prefeito vai sentar com o Bruno Caetano, secretário de Educação, e falar, olha, só deram aval pra gente agora, mas é 15 de novembro, compensa? Não compensa, só no ano que vem. Sim, compensa, ainda dá tempo. A gente faz uma prova, a gente faz um intensivão. Enfim, isso ainda não foi decidido. Ele precisa primeiro do aval da vigilância. Quando a vigilância disser sim, pode, aí a equipe de educação vai decidir se compensa ou não. Dividir esses alunos, será que está em questão? Não sei se tem alguma apuração nesse sentido, mas a gente está falando, por exemplo, de uma taxa muito grande de contaminação. As crianças que foram testadas tinham no máximo até 14 anos, não é isso, Bruna? 4 a 14 anos. 4 a 14. De voltar, por exemplo, com os alunos que já estão mais próximos do vestibular apenas, para tentar acelerar essa questão do ano que vem, do vestibular. São pessoas que vão para a idade de trabalho, muitas vezes começam a trabalhar mais cedo, aí a evasão escolar pode ficar mais séria. Será que tem alguma ideia, algum plano? Né? É a palavra tão simples, esqueci. De partir esses alunos, dividir a volta às aulas? Existe, isso também vale para o Estado, inclusive porque, na verdade, como vocês falaram, não vai ser um retorno de 100% dos alunos, né? Então seria ali parte dessas turmas. E aí tem prioridade quem está para se formar. Então, o 9º ano, né, do ensino fundamental, que é para quem vai para o ensino médio, e depois o 3º para quem sai do ensino médio em direção à faculdade. Ensino médio aqui em São Paulo é mais difícil na rede municipal, né? Acho que são só 5 ou 6 escolas que fazem. A gente vai mais até o ensino fundamental 2. Então, para a gente teria prioridade o fim do fundamental 1, que é o 4º ano, né? Se eu não estou ficando doida. E o 9º ano depois... Prioridade já para quem está em uma idade mais avançada, de já formação. Entrando no mercado de trabalho mesmo. Agora, as crianças ali de 4, 5, até 10 anos de idade, elas se manifestam de uma forma muito ruim, negativamente falando, sabe? É um estresse que eu tô sentindo na pele, isso vendo meu filho dentro de casa. Sabe, a criança fica gritando, correndo, ela começa a ter comportamentos que não tinha antes. Aquilo é um sinal claro de estresse. Sim. Não é? Para quem já viu um animal fechado, um animal estressado, por exemplo, um cavalo, que ele fica se mexendo de um lado para o outro, de um lado para o outro, se debatendo. É mais ou menos a mesma coisa quando a gente fica fechado. E criança, então, nem se fala, porque a criança está acostumada a gritar, sair brincando com os amiguinhos, rolando no chão. E tudo isso foi privado. Então, por isso que muitos pais, certamente que estão nos ouvindo agora, têm presenciado isso todos os dias dentro de casa. De repente, a criança começa a gritar do nada. Seria até legal a gente interagir com quem está nos ouvindo agora, com você, nosso querido ouvinte de todas as tardes, nesse sentido, no 999048756, você mandar uma mensagem para a gente tentando explicar qual foi a principal mudança ou quais foram as principais mudanças nos seus filhos. Né? O que seu filho mudou no comportamento dele nos últimos meses? Algo que você não via antes e que agora tem visto, tem presenciado. Então é importante interagir com vocês, tá? No 999-048756. É isso, Bruninha? É exatamente isso, a gente vai continuar acompanhando. Agora esse inquérito sorológico segue para a fase 2. Então ainda 2, 3 e 4, mais 3 fases pela frente. Repito, para você que ligou o rádio agora, são fases decisivas para o retorno às aulas presenciais aqui em São Paulo. Por enquanto, aquele reforço anunciado pelo Estado está cancelado somente em São Paulo. Então, pessoal do ABC, Guarulhos, por enquanto, se não tiver nenhum anúncio da Prefeitura,
está mantido o retorno de reforço presencial. Essa medida é para São Paulo, rede municipal, particular e ensino superior. Tá bom. Valeu. Bruna Barbosa, minha querida, muito obrigado, viu? Valeu, gente. Bom trabalho pra programa. você. Boa chuva para vocês. Boa, Valeu. amanhã a gente se encontra então.